Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando os nossos corações nesta manhã. Amém? Então, já agradeceu a Deus pela sua vida no dia de hoje? Já agradeceu? Não precisa responder, é uma pergunta retórica. Então, agradeça a Deus pelo dom da vida, por você estar respirando, por você hoje se fazer presente aqui. Viver é muito bom, porque nós vivemos, porque nós temos o sopro que Deus faz com que a gente respire. Então é importante agradecer por isso, é importante honrar isso, é importante estar feliz com isto, porque nós estamos o quê? Vivos, até porque tem muita gente lutando para sobreviver, como foi falado ali da nossa irmã, a familiar da nossa irmã. Então, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Amém? Fiquemos de pé, os que podem, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura em Jó 14. Vamos ler do versículo 7 ao 9. Jó 14, do versículo 7 ao 9. Leiamos. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer e o seu tronco, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Assentai-vos, irmãos. Irmãos, esperança é não desistir, mesmo sem ver a saída, é acreditar que o amanhã será melhor. A esperança é isso, é não desistir. É acreditar que o Deus o qual nós servimos trará boas novas no dia de amanhã. A esperança é algo que tem que ser vivo e eficaz em nossas vidas. Por causa dessa falta de esperança, dessas desesperança, existiu um jovem morador dos Estados Unidos que tinha apenas 17 anos. E ele, por não ter mais esperança na vida, ele suicidou-se. Esse jovem tinha 17 anos, ele era apaixonado por carro, ele tinha habilidade mecânica. Então, ele tinha um Mustang 68, em que ele pintou de amarelo. Mas esse jovem passou por um processo de transtorno de depressão, deixou sinais, e ele, a cada dia que passava, ele vivia mas a família não percebia esses sinais que ele deixava. Não falou por medo de julgamento, sofreu em silêncio, se suicidou. Mike M. foi o jovem que fez com que hoje nós tivéssemos, com o mês de Setembro Amarelo, a conscientização sobre o suicídio. Então, em seu funeral, sua família, juntamente com seus amigos, pegaram um monte de fitas amarelas e escreveram: se precisar, peça ajuda. Por isso, Setembro Amarelo. Foi através do episódio de um suicídio de um jovem que desistiu de viver sem esperança e ceifou a sua própria vida. Então, é importante nós entendermos que a esperança é algo que tem que estar inerente em nossas vidas. Quando, Lenilson? Todos os dias. A partir de então, passamos a comemorar o Setembro Amarelo no dia 10 de setembro. Esse fato aconteceu em 1994. Acabamos de ler um texto que também
vai falar de alguém que passou por um processo de humor deprimido. Podemos dizer que Jó, neste momento, estava com transtorno também, depressão. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, tinha 10 filhos, Jó era muito próspero, mais rico do Oriente. Deus permite que Satanás prove Jó, tirando tudo e colocando até a doença. Então, Jó, nesse momento, ele passa por questionamentos, não reclamação. Ele começa a questionar a Deus tudo aquilo que ele estava vivenciando. Como não poderia questionar? Homem rico, poderoso, próspero, temente a Deus, o homem que sacrificava a Deus por seus filhos, era um bom pai, e passa por todo esse processo. Jó, quando ele fala aqui, que no versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, e se envelhecer na terra, sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, aos cheiros das águas brotará, e dará ramos como palavra. Nesse momento, Jó estava tendo um desabafo, o momento em que ele estava deprimido, que ele falou: eu queria saber o que, Senhor? Ser uma árvore. É isso que eu queria ser. Porque a árvore, quando ela é cortada, não é isso? Ao meio, ainda que a sua raiz envelheça, ao cheiro das águas, onde vem a água, onde irrigar, essa planta se renovará, ela crescerá. Eu queria ser uma árvore, Deus. Momento que ele estava deprimido. Aí lá no 12 ele vai dizer: assim o homem se deita e não se levanta, e quanto existe os céus não acordam, será despertado do sono. Por isso que ele disse: eu queria ser uma árvore. Árvore naquele momento em que Jó estava passando por aquele processo. Mas vamos imaginar, irmãos, você perder seus filhos, você perder suas riquezas, não é isso? Como você ficaria? Você está doente, com chagas no corpo. Ah, gente, vai me dizer que você vai ficar feliz com isso, e você vai lidar muito bem com isso? De jeito nenhum. E Jó passou por esse processo, certo? O livro de Jó é marcado pela dor, pelo questionamento, pelo sofrimento e pelo caos, que surge de uma declaração poderosa quando ele diz: há esperança, mesmo que a árvore seja cortada. Há esperança. Há esperança. O tema que nós vamos trabalhar nesta manhã: há esperança para você. Você crê nisto? É a pergunta que Deus está fazendo nesta manhã. Há esperança para você? Você crê nisto? Você crê nessa esperança? E no decorrer da nossa mensagem nós vamos entender que há esperança e que essa esperança está viva. Mas precisamos crer nessa esperança todos os dias. Há esperança para mim e para você nesta manhã. A vida, ela pode ferir, mas ela não é o fim. Todos nós passamos, sabe, irmãos, por frustrações, decepções, portas fechadas, momentos de adoecimento, e é nesse momento em que vamos sendo tomados por uma falta de esperança. A gente começa a ficar fraco no que cerne a fé em Deus. Ser cortado, irmãos, não é mesmo que arrancar a raiz. O corte que nós temos em nossas vidas não significa que a nossa raiz morreu. E qual é a sua raiz? Aonde tem firmado a sua rocha? No Cristo poderoso? Então os ventos podem vir, as situações podem vir, mas nós estaremos firmados nessa raiz. Mas por que ainda, sabendo que está firmado nessa raiz, a gente fica sem esperança? Ou melhor dizendo, muitas das vezes nós ficamos desesperados diante da situação. Não foi diferente com a vida de Jó. Estava tudo cinza, o céu estava cinza para Jó. Mas ainda que você pense assim, está tudo terminado, não tem mais jeito, o diagnóstico já foi dado,
a vida aí. A vida em você. Por isso que no início eu falei, já celebrou pela sua vida, já agradeceu, porque nós esquecemos disso sim, de agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, pela vida que Ele tem nos dado, é agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos abrir Mateus 6:25. Jó, ele retrata sobre a questão da árvore, né, que a gente vai ler aqui, nós vamos entender também um pouquinho. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não há vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse é o nosso Deus. É um Deus que nos sustenta, é um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem nos sustentado, é um Deus que tem nos alimentado, tem enviado provisões sobre as nossas vidas, mas nós temos ainda achado que com a força dos nossos próprios braços, nós vamos conseguir alcançar alguma coisa. Nós achamos que vamos ter o controle de tudo e não teremos, porque Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Mas, Lenilson, eu confio em Deus. Não confia, porque quando você e eu coloca alguma coisa na mão de Deus e fica desesperado, nós estamos dizendo para esse Deus, Senhor, eu confio em Senhor mais ou menos. Não confio totalmente. É viver um dia de cada vez. É entender que Deus cuida de mim, Deus cuida de você no dia de hoje. E amanhã também. E depois também. Agora, quando nós achamos que vamos conseguir ter esse controle de todas as situações em nossas vidas, vai ser difícil para que Deus, não que Ele possa, Ele pode tudo, entre em cena e faz o que tem que fazer. É como se a gente dá o controle na mão de Deus, depois a gente toma esse controle com as nossas atitudes. É entregar na mão do Senhor e descansar. E quem descansa em Deus não se cansa. Quando eu digo que nós não confiamos, porque muitas das vezes nós cometemos muitos erros em nossas vidas, é por conta disso. Porque a gente ora ao Senhor, não espera e vai lá e faz. Não espera o tempo de Deus em nossas vidas. O tempo imediato. Orei, Deus tem que responder agora. Não é assim que funcionam as coisas com Deus e nunca vai funcionar. Mas nós temos a pretensão de achar que Deus vai responder no nosso jeito, no nosso tempo e na nossa hora. Até porque Deus conhece cada um de nós e seremos filhos muitos mimados, indisciplinados e que não íamos valorizar aquilo que Ele faz em nossas vidas. Porque o nosso Deus tem poder para fazer qualquer coisa, para realizar qualquer coisa. Ele é poderoso, e se Ele não fez, porque não chegou o tempo dele fazer. Descansa seu coração aí, tá? Desacelera, porque o Deus do qual nós servimos é um Deus que pode realizar tudo na sua vida. Agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Um Deus também que vê potencial em nós quando os outros não vê. Deus vê o potencial em você, está vendo hoje todas as suas habilidades que o homem não vê. Deus vê esse potencial em mim e vê em você. Sabe por quê? Vocês acham que Deus cria qualquer coisa? Tu acha que Deus vai fazer qualquer coisa? De jeito nenhum. Deus não vai fazer qualquer coisa.
Ele confia no teu potencial. Ele garante quando ele diz, vai, faz, porque eu estou contigo. Eu abro as portas necessárias, eu envio pessoas, eu envio as providências financeiras, porque eu que te criei. E eu confio no teu potencial. O homem, talvez não. O homem pode querer se subestimar, o homem pode querer dizer que você não é capaz, o homem pode dizer que você não vai conseguir, mas ele fala, vai, porque eu te garanto. Ele vê esse potencial em você. Deus criou filhos que são fortes na presença dele. Na presença dele. Lenilson, mas de vez em quando eu fico fraco. Eu também. Mas é quando nós somos fracos é que nos tornamos o quê? Fortes. Não é como esses livros de autoajuda aí que está dizendo que tudo vai dar certo, que tudo está bom, você é poderoso, você faz, você acontece. Não, nada disso. É entender que eu sou fraco, mas em Deus eu me tornei forte, porque é Ele que me faz ficar forte diante das situações da vida. Ele vai sempre renovar as nossas forças. Quando, Lenilson? Todos os dias Ele vai renovar as nossas forças. Deus tem um propósito em nossas vidas, irmãos. Deus tem um propósito nas nossas vidas. O que eu quero dizer para você é que o teu nascimento, ele tem um propósito. Então, trate isso com honra, com glória, sim. O teu nascimento tem um propósito. Você vai dizer para mim, eu não gosto de me aparecer. Biologicamente, eu vou dizer para você que você é mentiroso. Porque se você não gostasse de se aparecer, você não lutar com mais de 300 milhões de espermatozoides para estar aqui hoje, biologicamente falando. Então, você gosta de aparecer, você gosta de estar aqui. Mas, Lenilson, essa questão a gente trata em outra pauta, em outros lugares, não aqui. Mas é porque Deus te chamou para lutar contra os 300 milhões de espermatozoides. O teu nascimento, tá? O teu nascimento tem um propósito. Então, trata com dignidade. Por que está se falando muito isso? Porque hoje nós estamos vivendo numa fragilidade da vida, é o que esse texto vai tratar, a fragilidade da vida, onde Bauman vai dizer que tudo está muito líquido, a sociedade está líquida, os relacionamentos estão líquidos, as pessoas estão líquidas, se fazendo muito rápido, e aí eu não aguento a pressão da vida, e a palavra de ordem é enfrentar os problemas da vida. É enfrentar os problemas da vida. Não é sucumbir diante das questões da vida. Todos os problemas que nós enfrentamos é para a gente crescer, é para a gente evoluir, é para a gente melhorar. E nós focamos aonde? Em declinar sobre esses problemas. Vivendo uma geração de juventude onde o suicídio está acontecendo entre a idade de 14 a 19 anos, a 25 anos, porque não estou conseguindo lidar com não, com limites, com a espera, com a dificuldade, que tudo faz parte da vida. Que bom se a vida fosse toda ela assim, que bom se a vida fosse ela toda não precisar de luta, não precisar de esforço. Meus irmãos, até os milagres que aconteceram, teve movimentos. Teve movimentos. E Deus já sabia que as pessoas precisavam. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Se movimentou, enfrentou a multidão e foi correndo atrás do milagre dela. Não é isso? Zaqueu subiu a árvore, movimento. O cego, que era cego, mas falava, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Movimentos. A gente precisa de movimentos, a gente precisa de enfrentamentos na vida para que a gente possa crescer e amadurecer espiritualmente. Porque sem esse enfrentamento, sem essa questão de nós dizermos para Deus, Senhor, olha aqui, está aqui minha situação, minha dificuldade, estou com dificuldades dessa área, está difícil para mim, a gente não consegue continuar caminhando. O processo da esperança também ele é invisível, mas ele é real. Invisível, mas... Jó faz 70 perguntas para Deus. Qual foi que Deus respondeu para ele? Nenhuma. Deus só começou, onde tu estavas quando eu criei o firmamento, quando eu criei as estrelas?
Aí Deus foi, sabe, só fazendo outras perguntas a ele, ele vai lá no 42, bem sei que tudo tu pode, Senhor, pronto, resolveu o problema. Bem sei que tudo tu pode, bem sei que tu é poderoso, chega de questionamento, chega de queixa, chega de reclamações, chega de ficar blasfemando, chega disso nas nossas vidas, porque Ele pode tudo, bem sei que tudo tu podes. Deus trabalha no silêncio. Sabe por isso que eu fico angustiado quando eu faço uma oração e Deus não responde? Sabe por que você fica angustiado, fica aflito, fica desesperado? É porque lidar com o silêncio é difícil. Lidar com o silêncio de Deus é difícil. É ou não é? Mas se eu dizer para você que Ele está trabalhando em teu favor nessa noite, nesse dia, você crê nisto? Ele está trabalhando. Sendo que Ele trabalha no silêncio. E esse silêncio nos incomoda. Incomoda porque tem muito barulho aqui. Não é isso? Muito barulho. Então, o silêncio de Deus incomoda, traz angústia, traz dor, traz sofrimento, traz adoecimento, traz um monte de questões que vão nos norteando e que vai nos enfraquecendo espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. E alguns se enveredam pela ideação suicida. É melhor resolver essa situação como? Arrancando essa dor, porque todo aquele que comete o ato suicida, ele não está querendo tirar a sua vida, ele está querendo arrancar uma dor, ou dores que no momento ele não está suportando. Então ele arranca essa dor, como? Me suicidando. Acabou o assunto, arranquei a dor. Não queria mudar a vida. Então, porque focou aonde? No problema. Não teve o quê? Enfrentamento dessa dor. Tem que enfrentar as dores da vida. Tem que enfrentar as dores da vida. O crente está na presença do Senhor, entender que tudo aquilo que acontece é porque Deus está o quê? No negócio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Eu sei que é difícil quando nós estamos passando por um momento, por um deserto. Eu sei que é difícil dizer isso. Todas as coisas realmente, mas está doendo. Todas as coisas. Você não está na presença do Senhor? Então são todas as coisas. É a palavra de Deus que vai dizer isso, não o Lenilson. A esperança também, ela tem que estar enraizada na fonte certa. Vamos ler João 15. João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Enraizado na fonte certa. Quem é a fonte? Jesus. Ele é a fonte certa. Se estiver enraizado nele, tudo aquilo que você tem colocado como projeto de vida, como problemas, tenha certeza de uma coisa: Ele vai cuidar, Ele vai tratar. Seja qual área for, seja área espiritual, material, não importa. Para o nosso Jesus, não há impossível. Ele cuida, Ele trata, mas tem que permanecer nele. Mas para permanecer nesse Jesus, você tem que descobrir qual o sentido da vida. Você já descobriu qual o sentido da sua vida? Qual é o sentido da vida para você?
livro maravilhoso, né, de Victor Frankl, quando ele passou lá no Holocausto, Segunda Guerra Mundial, que ele escreve esse livro, qual é o sentido da vida, todo aquele processo de experiência que ele viveu negativa, a valorização que ele passou cada vez mais. Na vida. E nós, como cristãos, qual é o sentido da vida para você nesta manhã? E a tua vida está tendo sentido realmente? Qual é o sentido da vida para você? É levantar, ir para a igreja, a mãe trabalhar, viver no automático. Qual o sentido? Mas será que você diz mesmo assim para você, eu amo minha vida, eu gosto de viver, eu vou dar no sentido da minha vida se ela não está? Faça algo diferente para que a sua vida comece a acontecer se ela está morrendo, porque suicídio também é isso. Você vai cometendo pequenos suicídios sem perceber. Está aqui que nem uma pessoa ambulante só andando, mas não vive. Não gosta da vida, não gosta de pessoas, não gosta de se alimentar, não gosta de nada. Qual o sentido da vida para você? Que sentido você tem dado nessa vida que Jesus te deu? Preço de sangue. Olhe para a cruz. Sabe por quê? Somos inclinados, sim, às vezes, pensar sobre a vida de uma forma estranha, negativa. Esquecemos de quem nos deu essa vida. Porque focamos nos nossos problemas que são normais e vão ter que fazer parte enquanto a gente viver aqui. E quem não tiver problema, falar assim, você não está mais na terra. Você já está no céu. Não é isso? Quem não tem problema aqui? Eu tenho um monte. Vocês também? Se formos compartilhar, vai dar muito testemunho aqui nessa manhã, então vamos deixar, botar no altar de Deus, não é isso? Mas nós temos problemas, mas nós também temos alguém que nos dá força para atravessar todos esses problemas, que é Jesus. Enraizar na fonte certa. É isso que nós precisamos. O solo brota água, por isso que a raiz ela vai lá, volta de novo. Mas a nossa raiz está no Jesus Cristo que nos amou, que nos escolheu, para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando, adorando, bendizendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas, Lenilson, por que você está falando de suicídio na igreja? Por que você está falando disso tudo aí sobre vida? Porque crente não faz isso. Não, pega as estatísticas, se atualiza, que você vai ver quantos evangélicos estão se suicidando. E essa mensagem também ela vai atravessar essa tela, que esteja sendo bênção para a vida de muitas pessoas. Quantos não valorizando a vida, porque estão frágeis diante da vida. Mas, Lenilson, João Calvino vai dizer que Jesus é o suficiente. Eu creio nisso e você também. Mas por que você não está vivendo isso? Que Ele é o suficiente na sua vida. Que Ele é o ar que você respira. Que Ele que abre portas. E que se Ele fechou as portas é porque agradeça até a porta que Ele fechou, porque você vai agradecer lá na frente a porta que Ele fechou no dia de hoje. Não importa o que esteja passando. Não importa o diagnóstico médico. O que importa é que Ele está no controle de todas as coisas. E que se Ele te deu uma vida, e que se eu estou passando por determinadas situações, você continue celebrando esse Deus, continue adorando, louvando e bendizendo a esse Deus. Porque parece paradoxal, né? Do diagnóstico que Deus dá a Jó no início, né? Homem íntegro, bom, reto. É isso? E no decorrer da caminhada, ele vai se defiando, se queixando. Não é, Deus não deu o diagnóstico errado, porque Deus não tem sugestão sobre mim e Ele não tem sugestão sobre você. Ele dá o diagnóstico certo, você é isso, isso, isso. E o que Jó passou foi um processo humano que todos nós podemos passar, se porventura passarmos por essas lutas, por essas dificuldades, por tudo isso que nos assola. Não significa que nós deixamos, não é isso? De ser íntegro, de ser reto, de crer nesse Deus.
Compreenderam a diferença? Ele continuou sendo tudo que Deus diagnosticou, sendo que ele passou pelo processo que eu e você também pode passar, ou está passando nessa manhã, ou pode lá no futuro passar, não importa, vai passar com esse Deus, que eu sempre falo, passe o que tiver que passar, passe na presença do Senhor. Está com dinheiro? Passe na presença do Senhor. Está doente? Passe na presença do Senhor. Está solteiro? Passe na presença do Senhor, né, Davi? É isso aí, no tempo certo, Deus vai fazer a obra. Deus é assim. Quando a gente era solteiro, né, Davi? Hoje aqui Deus está abençoando. É isso. Está aqui, ó. Terça, quinta, está domingo. Está confiando, não está? Coleguinha ele também, né? Confiando. É isso. Confiar em Deus, mesmo ainda as coisas não aconteceram. Porque senão você vai fazer de Deus algo que eu só vou na igreja se Ele me der. Que eu só vou louvar se Ele fizer. Se eu só vou adorar, só vou dizimar, só vou ofertar, só se Deus fizer. Não, não é assim que funciona com Deus. A minha parte eu tenho que fazer. Não é isso? Faça por onde que eu te ajudarei. Então, a minha parte eu tenho que fazer, continuar fazendo. Porque o diagnóstico que Ele deu, meu e seu, Ele não muda. Porque Ele conhece cada coração. Ele sonda cada coração nesta manhã. Ele sabe do que você precisa, sabe do que eu preciso, mas em todo tempo, Ele está nos sustentando. Ele está fazendo com que a gente, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às lutas, dificuldades que nós atravessamos, Ele é fiel para cuidar de cada detalhe da sua vida. Há esperança para você. Você crê nisto? Há esperança para esse momento difícil que você está passando. Eu não sei, eu não tenho poder para saber, mas você sabe. Como eu falei uma vez aqui, nós às vezes achamos que conhecemos a história do outro, a gente não conhece. O sofrimento, a dor, a gente não sabe o que o outro está passando, qual é a dor que o outro está enfrentando, a gente não sabe. Então a gente precisa entender isso, que o Jesus, o qual nós servimos, é um Deus que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Um Deus que se faz presente aqui nesta manhã e que sonda o seu coração. É você e Deus. Quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem com um objetivo específico. Senhor, ministra o meu coração. Fale o meu coração. Não refute a mensagem do Senhor. Não resista à mensagem de Deus. Porque esse lugar aqui é um lugar que se torna santo quando você está aqui. Quando você transfere seu pensamento para outros lugares, para outras situações, você está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não é tão importante assim na minha vida, não. Porque o culto é para o Senhor. O culto não é para quem está aqui à frente. Para quem fez a devocional, para quem tocou, para quem pregou. O culto é para Deus, irmãos. Entenda isso de uma vez por toda. Quando eu saio da minha casa, eu vou cultuar um Deus maravilhoso. Mas a minha igreja individual precisa entender isso. Aí eu entrei no processo do amadurecimento, que eu paro de resistir à palavra, eu paro de refutar a palavra. É isso. Para que o evangelho transforme a minha vida e a sua vida, eu tenho que aplicar. Está na palavra, foi não, nada de mim não. Do homem não pode te dar nada, mas está na palavra, foi falado. Senhor, foi falado aquilo sobre a tua palavra, eu quero problematizar isso na minha vida. Eu quero crescer, eu quero melhorar. É isso. Cada vez vamos nos tornando cristãos mais maduros. Porque sabe o que acontece? Quando a gente vem, a gente não adora no momento de louvor, de adoração, a gente faz outra coisa, a gente não presta atenção na palavra. Eu te pergunto, para quem foi o culto? Que culto você fez? E por que sua vida não muda? Por que sua vida está bloqueada? Por que você não cresce espiritualmente e fica fingindo que está crescendo? É isso. É o mesmo processo que a gente tem aqui com Deus, se a gente não aplicar nas nossas vidas, a gente não entender o que Deus quer, é a mesma coisa quando a gente está lá na terapia, que a gente não aplica nada e diz que foi o psicólogo que não funcionou. É assim. Aí isso aqui a gente fala, Deus não funcionou. A gente fala, o psicólogo não funcionou. Não, não é isso. Deus funciona. Deus transforma. Deus cura.
Psicólogo é homem, ele vai até um cerne. Deus não, ele vai no cerne da tua alma. Você crê nisso? Ele vai no cerne do teu coração, ele cura, salva, liberta, transforma a sua mente, porque ele cuida do processo cognitivo todinho nosso, todos os neurônios, é isso? Serotonina, não é isso? Oh, que maravilha! O GABA, ó. Ele que fez tudo. O cérebro nosso, é ele. E como é que não está conectado com esse Deus? Como é que eu chego aqui aflito, saio, continuo aflito? Eu chegar aqui nessa casa, eu não aceito sair sem paz, se eu entrei aqui sem paz. Quando o irmão lá começou a falar, a gente já tem que estar ligado no que foi colocado aqui. Quando o louvor foi tocado. É isso. Aí eu prestei um culto a esse Deus maravilhoso. Aí há cura em mim, há amadurecimento, há crescimento espiritualmente. Aí eu vou ser diferença lá naqueles que estão querendo se suicidar. Não é isso? Porque eu vou promover vida, porque a igreja tem esse papel. Ela promove vida quando? 365 dias. Vocês sabiam disso? Louvor, adoração, palavra, abraço, sorriso. Promovendo vida. Não um dia só, é o ano todo. Mas será que eu tenho me posicionado para promover vida para aqueles que precisam de vidas? E outra coisa, para com esse negócio de dizer que isso é bobeira, que isso é balela. Não fala do que você não estudou, não fala daquilo que você não sabe, porque existe sim pessoas que estão se suicidando, que não estão dando conta dos seus problemas, que passa pelo pensamento de ação suicida. Sabe por que a gente não acredita e não crê? Porque não acontece lá no quintal lá de casa, porque não acontece na minha rua. Vai para a atualidade, vai se atualizar, você vai ver quantas pessoas estão precisando de Jesus. Elas estão vazias na alma, são sofridas. E não significa ter ou não ter, às vezes tem tudo e continuam vazias, porque esse vazio tem um nome, Deus. Que dói. Vocês sabiam disso? Dói na pessoa. Então vamos estar atentos como igreja. Vamos orar por essas pessoas, vamos procurar melhorar como cristãos para a gente poder ser interferência na vida dessas pessoas que estão precisando. O Brasil 8º no mundo em suicídio. A África 1º, vamos falar do Brasil 8, 5º em depressão, 1º em transtorno de ansiedade generalizada no mundo. Ah, o país está bem, não está, o país está doente, precisando de quê? Jesus. Dessa alegria que nós temos, dessa paz que excede todo entendimento, a despeito dos boletos ter vencido ou não, a gente está alegre, não é porque a gente é alienado, não, a gente vai trabalhar e vai pagar, mas a gente fica feliz, porque a gente tem Jesus no coração, a gente tem essa força, que não, vai lá, tu vai conseguir, eu vou enviar provisão, calma o teu coração, trabalha também, é claro, mas vamos lá, é isso, é esse Jesus maravilhoso que a gente entende e que a gente tem que apresentar através das nossas vidas e às vezes não precisa liberar nenhuma palavra, só com o seu andar, com o seu bom dia, lá onde você está, sabia disso? Testemunha viva, não precisa nem falar, Jesus te chama, não, só a sua postura, vamos dizer para você, opa, tem alguma coisa diferente ali. Eu quero conhecer essa coisa diferente que essa pessoa carrega. Jesus. Que possamos, em nome de Jesus, que nós vamos agora para a escola dominical, aprender mais um pouquinho desse Jesus. Mas, irmãos, que possamos aplicar tudo aquilo que foi falado hoje aqui, em nossas vidas. A gente vai ver o quanto vai crescer. Não fique perdendo tempo na igreja, não, irmãos. Fica perdendo tempo, não, porque o nosso tempo é precioso. Como eu falei, o teu nascimento ele tem um propósito. O teu nascimento tem um propósito. Quantas vidas têm sido abençoadas por causa da sua vida? Então valorize isso. Quantas vidas, não é uma só não, tem sido abençoado por causa da sua vida? Eu só queria que você levasse isso hoje. O teu nascimento tem um propósito. Valorize isso. O teu nascimento tem um propósito. Eu não sei qual, mas Deus sabe qual. E Ele vai falar melhor ao seu coração. Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus e agradecer a Ele, mais uma vez essa manhã, porque primeiramente ministrou o meu coração, depois eu creio que ministrou ao coração da igreja. Fechamos nossos olhos e falamos com Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é soberano, o Deus da vida,
o Deus que nos dá o sopro de vida, o Deus que restaura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser restaurado, o Deus que nesta manhã sonda cada coração, o Deus que é onisciente, o Deus que nesta manhã falou aos corações daqueles, Senhor, que se permitiram nesta manhã ouvir mais uma vez a sua voz. Senhor, daqueles que porventura resistiram à tua palavra, em nome de Jesus, trata, Senhor, de uma forma especial, da sua forma, do seu jeito carinhoso, mas mostra, Senhor, quão importante é a nossa vida aqui na terra. E se o Senhor ainda não nos levou, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas, que é abençoar outras vidas, é promover vidas para outras vidas. Mas precisamos, Senhor, cada vez mais amadurecer em Ti, ouvir o que o Senhor quer falar para nós e tirar de nós tudo aquilo que não Te pertence, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez Te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Jesus. E que não nos esqueçamos nunca de esquecer de agradecer. Se eu estou vivo, a despeito de qualquer problema, o Senhor ainda tem um propósito comigo aqui na terra. E eu vou viver esse propósito. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, todos aqueles que fizeram presente, continue fortalecendo, continue, Senhor, dando eles ânimo, vigor, força para continuar a caminhada e que eles possam sempre acreditar que a vida é o Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Agora nós vamos para a nossa escola dominical, aprender mais um pouquinho da tua palavra, ficar mais um pouquinho forte na tua presença, porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá força e coragem para continuar a caminhada em Cristo Jesus. Essa oração que a tua igreja faz. Em nome de Jesus. Amém.